nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Um conteúdo para falar sobre o quadrangular da Série C para o acesso à Série B no grupo envolvendo Remo, Paysandu, Ipiranga e Londrina. Tem algo a temer? O repá no mesmo grupo é bom, é ruim? A gente vai usar os números, pegar esses números e fazer algumas análises, e já peço para que tu deixe os comentários aqui embaixo, o que você acha, qual a tua opinião sobre isso. Beleza? Então, eu te peço, vem com nós, papai! Fala galera, seja bem-vinda à Nação Querosense, a nação de mais alto garbo e elegância das galáxias, para mais um vídeo do Nós Queiroz. Obviamente, vamos falar de Série C. Beleza, quero começar com duas afirmações desse que vos fala, duas afirmações do Nós Queiroz. Primeiro, não há nada a temer sobre os adversários que vêm do outro grupo. Sim, há de se respeitar. 2. Repá no mesmo grupo, não há nenhum problema. Achar que só tem um repá nesse grupo, aí sim pode ser um grande equívoco. Beleza? Vamos lá. Eu fiz aqui alguns cálculos, números, né? A estatística do Nós Queiroz, que quero passar alguma coisa para vocês, para que a partir deles a gente troque uma ideia. Vamos lá. O mais importante de tudo. Aproveitamento de Londrina e Ipiranga, adversários da dupla, em casa e fora, e isso diz muito sobre os dois times. O Ipiranga terminou a fase classificatória com 31 pontos, líder do seu grupo. Todos os outros deste grupo ficaram com 29 pontos, inclusive o Londrina. Desses 31 pontos do Ipiranga, 22 foram conseguidos na sua casa em Erechim e 9 pontos foram conseguidos, obviamente, fora. É uma discrepância a se considerar. Isso dá em percentual 71% em casa e apenas 29% fora. Alguns pontos do Ipiranga. O Ipiranga tem 31 gols pró, é o segundo melhor ataque da competição, atrás apenas do Santa Cruz. Com um detalhe, ele tomou 26 gols também. 26, um saldo de 5, ou seja, é um time que vai para cima, mas deixa buracos para que os seus adversários aproveitem. É aí que Remo e Paysandu podem crescer. Londrina, como a maioria sabe, é o melhor mandante e um dos piores, se não o pior, visitante. O Londrina conseguiu, dos seus 29 pontos, 25 pontos dentro da sua casa, com 8 vitórias e 1 empate. Aproveitamento bizarro de 86% e apenas 4 pontos fora. Não ganhou nenhum jogo, foram 4 empates. Mais uma coisa para a dupla repá poder, dever aproveitar. Então, esses são alguns números dos adversários dos grandes aqui de Belém do Pará. E aí vocês podem perguntar, Paulo, mas como foi Remo e Paysandu? Vamos lá, Remo e Paysandu, como eu tenho o clássico, eu vou considerar o que a tabela disse, o jogo que foi fora e foi dentro, enfim. Remo e Paysandu se mostram um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais regulares nos seus resultados fora e dentro de casa. Remo, considerando que o repá vencido pelo Leão Azul foi mando fora de casa, mando do Paysandu, o Remo teve 20 pontos fora de casa e 11 pontos em casa, que dá os seus 31 pontos. Em aproveitamento, isso mostra 58% fora de casa, 42% em casa. Vocês viram, em comparação com os adversários, é uma coisa mais parelha. E aí vem o Paysandu. O Paysandu também, considerando que o repá mando bicolor foi uma derrota, a gente vai fazer o seguinte. O Paysandu teve, dos seus 29 pontos, o Paysandu teve 15
15 pontos em casa e impressionante, 14 pontos fora de casa. É quase 50-50, mas para ser mais é 51,8 a 48,2. O Paysandu teve uma performance fora de casa muito boa ou uma dentro de casa não tão boa. Aí é uma questão do copo ser meio cheio, meio vazio. Ponto. Tudo isso, no caso de Remo e Paysandu, também se devem à mudança dos seus treinadores. O Remo pouco antes, com a vinda de Paulo Bonamigo, então assim, as vitórias vieram de forma mais, apareceram mais. Vocês lembram que na era Mazzola havia muitos empates, reclamações do estilo do jogo. E quando o Brigatti assume o Paysandu, é uma arrancada bizarra. Paysandu que vem dessa arrancada, o Remo que vem por mais tempo com seu treinador atual, de uma estabilidade. Outros pontos a falar dos adversários da dupla. O Londrina recupera alguns jogadores da Covid, jogadores importantes, e ainda reforça seu elenco. Com Jerônimo, atacante, que veio do São Caetano, e o Gabriel, que veio do Volta Redonda, do Madureira. Então são mais 2 jogadores, então o Londrina vem encorpado. Lembrem o seguinte, Remo pega na primeira rodada o melhor mandante da Série C, que só perdeu 2 pontos de um empate na sua casa. Remo tem que ter muito cuidado nesse jogo, porque um início positivo nesse quadrangular, com 6 jogos a se disputar, é fundamental. A primeira perna do quadrangular, a gente repetiu isso em várias lives, é fundamental. O Paysandu joga contra o Ipiranga e a partir desse jogo, a primeira perna para o Paysandu é toda em Belém do Pará, lógico, envolvendo um clássico. Já na volta, na segunda perna desse quadrangular, o Remo tem a vantagem de jogar 2 em casa, sendo que esses 2 são os 2 últimos, e o Paysandu decide fora. Mas como eu disse que um início é fundamental, o Paysandu leva vantagem nisso, caso, como a gente viu, os números dentro de casa deem uma boa melhorada. Ah, Paulo, e para classificar? E para ser o campeão desse quadrangular? Campeão não. O primeiro lugar para disputar a final. Galera, falam em 11, 12 pontos. Vamos lá. 60% de aproveitamento classifica o clube para a Série B. Remo tem 57,4%, o Paysandu tem 53,7%, considerando a primeira fase. Seus adversários, Ipiranga com os mesmos 57% pelo número de pontos e Londrina 53%. Muito parelho o aproveitamento. A mudança é casa fora. Vou dar minha opinião. O Ipiranga é um time que joga e deixa jogar. Eu vi poucos jogos, mas pelos números mostra isso. Há falhas defensivas que podem ser aproveitadas. O Londrina vai fazer o seu mando de campo ser crucial. Vai tentar pontuar o máximo possível, quiçá todos os pontos lá dentro. Então, uma roubada de pontos no Estádio do Café vai ser importante. Óbvio que fazer o seu dever de casa, Remo e Paysandu, também é importante. Ah, Paulo, e o Repá? Como eu disse, se você achar que Remo e Paysandu podem fazer algum acordo ou acerto, um ganha aqui, outro ganha ali, eu, na minha opinião, acredito que não. Primeiro, quem vai ser o primeiro do acordo? Quem vai levar os primeiros 3 pontos? Não dá. Ah, mas no segundo, Repá, pode ser que o cara que teria que perder não possa estar precisando de pontos. Então esqueçam acertos, esqueçam 2 empates que são só 2 pontos e lembre que é um quadrangular com 3 times rivais do seu. Porque se ficar nessa de Remo e Paysandu podem, como eu já vi em Twitter, em tom de brincadeira e o pior, em tom sério se organizar direitinho os 2 sobem. Ok, mas não esse tipo de organização que estão tentando incutir na cabeça do torcedor. Não vai rolar, galera. Tanto que eles, pelo clássico, o que o clássico mostrou, eles tentaram fugir de um Repá no mesmo grupo. Se eles tentaram fugir,
Isso aí que todo mundo agora está ventilando não estava, né, na programação, na projeção dos dois clubes. Remo e Paysandu tem todas as condições de subir. Todas as condições de subir. Tem que cuidar do ataque do Ipiranga, que tem o vice-artilheiro da competição até agora, que é o Neto Pessoa, que está com 10 gols. Tentar furar a vantagem do Estádio do Café do Londrina. O Paysandu aproveitar esse momento muito bom de crescimento e o Remo aproveitar a sua pouca oscilação. Apesar de ser um quadrangular, tiro muito curto, a torcida tem que, nesse momento, ajudar os clubes no que puder, no incentivo, nas redes sociais, entendeu? Paysandu acabou de vir de uma eleição que definiu quem vai ser o mandatário do clube, depois briguem, agora já está resolvido, deixa para as coisas em campo. E o segundo turno do Paysandu mostra o quanto os bastidores podem influenciar, porque num primeiro turno estava tudo on fire e a cagada foi feita, e no segundo deu uma equilibrada com a vinda do Brigatti. E, né, o time melhorou. Vou fazer minhas apostas em jogadores que podem ser fundamentais para a dupla. No caso do Paysandu, Marlon, que não deixou a vaga, o espaço de Vinícius Leite ser sentido, a falta de Vinícius Leite ser sentida, que continue nessa pegada. Nicolas, o Cavani paraguaio, precisa reaparecer, precisa fazer gols para que esses gols sejam decisivos para o Paysandu. No caso do clube... Anderson Shoa, óbvio, Paulo Ricardo é um bom goleiro. Enfim. No clube do Remo, a manutenção da defesa menos vazada do campeonato, que tomou 10 gols, a melhora urgente da pontaria do Leão Azul, com a repetição do trio de ataque e esse meio armador que veio para ser a cereja do bolo ainda não está sendo, que é o Felipe Gedós, mas que tem totais condições para ser. Paysandu, Clube do Remo, rumo à Série B? Tentei aqui fazer um apanhadão geral no estilo Enos Queiroz, nada extremamente quadradão, mas a gente está aqui. Vamos ter live pós-jogo de Remo, live pós-jogo de Paysandu. Eu conto contigo, deixa teu like, tu tá chegando agora, te inscreve no canal, deixa teu comentário, tuas perguntas, que eu respondo nas lives pós-jogos da dupla. Beleza? Vamos junto, torcendo para que Remo e Paysandu tenham acesso à Série B, para que a gente tenha ainda mais futebol ano que vem, com mais garbo, com mais elegância e com muito mais Enos Queiroz e nação queirozense para vocês. Tem Segundinha e tem Série D. No Enos Queiroz já tem 2 episódios da coluna da Segundinha / Série D. Não assistiu, assiste. Tamo junto. É nóis, Queiroz!